Agora, convidamos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Seção Pará e Amapá, Dr. Luiz Ribeiro, para ministrar sobre o tema Diálogo das Fontes no contexto da reforma trabalhista. O Dr. Luiz Ribeiro é membro efetivo do Instituto Paraense de Direito e Processo Trabalhista e integra o corpo diretivo da Escola Superior da Magistratura Trabalhista do Pará. É mestre e doutor em Relações Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social na Argentina. Convidamos a senhora doutora Albina Souza, advogada trabalhista, consultora jurídica do Grupo Líder, para compor a mesa. Uma boa tarde a todos. Queria, inicialmente, fazer uma saudação especial às mulheres aqui presentes. Essas palavras que nós acabamos de ouvir aqui foram muito alentadoras para a doutora Fabiola. E fazer isso na pessoa da minha colega de mesa, que é a doutora Albina. Saudar os advogados presentes, estudantes, empresários, alunos que aqui estejam de alguma instituição, e dizer da minha satisfação também de aqui estar compondo e agradecendo ao doutor Giuseppe, ao escritório Mendes e Mendes, que vem aí numa atividade crescente de fazer a divulgação, né, dos trabalhos da reforma trabalhista. Já esse aqui já é o terceiro simpósio, segundo? O terceiro já está agendado, o segundo simpósio, e onde essa atividade de divulgação me parece muito importante, e aqui a gente vai dar alguma colaboração no tocante a esse tema que me foi passado, enfatizando que o titular aqui da palestra é o doutor Gabriel, que acabou tendo que submeter uma cirurgia, e aí eu fui ser chamado para substituí-lo. Então, agradeço o convite do escritório Mendes e Mendes e até os organizadores do evento, né, esse espaço aqui muito aconchegante, né, muito delicioso de se conviver pela especial composição, né? O doutor José estava me dizendo que aqui dá até para encenar uma peça de teatro, né, dado o estilo que as cadeiras estão posicionadas. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui. Diálogo de fonte no contexto da reforma trabalhista. A ideia das fontes de direito, que ela nasce dessa ideia do senso comum mesmo, de fonte. O conceito de fonte, no mundo jurídico, é realmente de onde provém algo, de onde provém alguma coisa, né? E no direito, a gente absorveu esse conceito do senso comum, sendo que as fontes no direito, elas se dividem em fontes materiais e fontes formais. As materiais são exatamente essa questão da sedimentação histórica, são os fatos sociais, e as fontes formais é a lei em sentido amplo, pode ser a Constituição, pode ser uma legislação ordinária, legislação complementar, até uma portaria pode ser considerada uma fonte formal de direito. A ideia desse diálogo entre as fontes e o que isso interfere na legislação trabalhista é porque nós vamos ver que houve uma alteração, vamos dizer, no tocante à hierarquia das fontes. Eu fui fazer uma pesquisa a partir desse tópico que me foi passado, e eu queria trazer aqui para vocês essa teoria que foi desenvolvida na Alemanha. O jurista Eric Jaime, ele desenvolveu a teoria de que as fontes deveriam dialogar entre elas num sistema de complementariedade uma com as outras, fazendo com que elas ficassem de forma coordenada, né? E que o direito, a partir disso, uma das fontes não excluiria a outra fonte. A ideia é de que elas se complementassem.
Essa teoria, ela tem assim, um espectro muito grande, né, de ideia normativa do sistema do ordenamento jurídico. Então, assim, nós poderíamos conversar, aqui como até nós verificamos aqui na palestra que me antecedeu, o direito do trabalho conversando com a legislação eleitoral, no tocante ao percentual de mulheres que poderiam frequentar as comissões, por exemplo, da OAB, ou as comissões de empresa. Então, seria uma aplicação dessa teoria. O que me parece que essa teoria ainda teria que ganhar muita sustentação é porque essa ideia de complementariedade, que é uma ideia interessante, ela acaba sucumbindo, pelo menos dentro da nossa ótica, quando se verifica que o nosso sistema brasileiro, ele preza muito por essa teoria do Norberto Bobbio, que é a teoria que, quando há antinomia, há conflito entre as normas, uma norma superior, evidentemente, suplanta uma norma inferior. Uma lei, quando ela entra em choque com, imaginemos, a Constituição Federal ela acaba suplantando, tanto é que ela é declarada, né, inconstitucional a lei por conta disso. E daí que vem a ideia do controle, feito pelo Supremo Tribunal Federal, controle concentrado, ou um controle difuso, que são feitos pelos juízes de modo geral, né, dentro do nosso sistema. Nisso, então, é nesse aspecto da antinomia, que é uma sugestão também dessa teoria do diálogo das fontes, é que eu acho que ela perde força, pelo menos na nossa realidade, né? Há aqui uma doutrina também que menciona que essas fontes, elas têm uma hierarquia. Eu estava verificando no sistema espanhol, que eu assisti a palestra do Dr. Oscar, que funciona mais ou menos parecida a nossa estrutura de fontes de direito, funciona mais ou menos parecido também no sistema espanhol. Então, nós teríamos, na regra, os tratados internacionais, a Constituição Federal, viriam as leis ordinárias, e aí iria descendo o contrato, as normas, os acordos e convenções coletivas de trabalho. Uma sequência de hierarquias. Sendo que, no direito do trabalho, por conta do princípio da proteção, que já foi mencionado aqui, a gente acaba fazendo um sopesamento e verificando qual das normas, apesar de não estar na hierarquia, qual delas tem assim, aquele DNA protetivo e aplica ela em detrimento de outras, né? Então, se pode... A própria Constituição Federal, ela fala lá que os direitos previstos lá no artigo 7º, eles são direitos mínimos. Quer dizer, ele menciona ainda, além de outros que possam vir a garantir esse sistema de proteção do trabalhador. A reforma trabalhista, que está dentro desse contexto aqui do que nós estamos tratando, ela impactou muito. É a maior mudança que nós vamos ter em termos legislativos desde 1943, quando a CLT foi aprovada. A CLT possui 922 artigos, destes foram alterados 54, inseridos 43 novos artigos e revogados 9 artigos. Um total de 106 dispositivos. Mas esses 106 dispositivos têm parágrafos, Então, a mexida geral mesmo envolve quase assim, umas 200 alterações no total. O interessante é que quem lê o livro do Arnaldo Susequinde, que foi um dos chamado pai da CLT de 43, ele já menciona, eu estava lendo esse livro há umas 2 semanas atrás, e ele já mencionava, o próprio Arnaldo Susequinde, ele já reconhecia
que a CLT precisava de alguns ajustes, precisava de algumas mudanças, né? Alguns até defendem a ideia de que nós deveríamos ter um código do trabalho, né, como em algumas outras legislações, um código próprio para o direito material e um código próprio para o direito processual do trabalho. Não temos. Temos uma, como diz aqui, uma consolidação de leis que foram, ao longo do tempo, sendo alteradas, né, desde 43 para cá foram sendo alteradas, e esta agora é a mais impactante das reformas que a legislação trabalhista já sofreu nos últimos tempos. Temos ainda um estudo aqui feito pelo professor José Márcio Camargo, que foi publicado aqui no Estadão, no dia 4 de julho. Nesse estudo, ele trata de um tema de que, primeiro, de que a reforma retira direitos. Nesse aspecto, sempre eu até pergunto, que direitos foram retirados da reforma? Então, vem assim um silêncio. Mas, de fato, pelo menos 2 direitos foram retirados da reforma. Um deles, já foi mencionado aqui, é do 374, aqueles 15 minutos de hora extra da mulher, quando ela iniciar uma sobrejornada. E um outro direito que realmente caiu foi a questão das horas itinerárias, que nasceu de uma construção jurisprudencial, né, de que o tempo entre a casa do trabalhador e o seu deslocamento até o seu local de trabalho, em local de difícil acesso, e desde que fosse servido por transporte fornecido pela empresa, esse tempo seria contado como hora extra, né? Esse realmente foi um direito que estava assegurado na legislação e que agora a reforma retirou. Além desses direitos, eu não vislumbro um outro direito que tenha sido mexido, até porque o artigo que diz o que pode ser negociado ou não, né, que trata das convenções e acordos coletivos, ele especifica que nenhum daqueles direitos que estão listados na Constituição Federal, nenhum deles pode ser mexido. E veja só, ele fala que podem ser negociados. Evidentemente, pode ser reduzido, mas podem ser ampliados. Então, ele não está, entre aspas, retirando direitos. Esse professor Márcio, ele fez um estudo no seguinte termo, ele fez uma análise dos 20% dos trabalhadores mais pobres. Desses 20% mais pobres, 61% estão na informalidade, 23% estão desempregados. Na faixa seguinte, dos 20% seguintes, 40% estão na informalidade e 15% desempregados. Um resumo você fazendo um apanhado dessas 2 faixas de salário, vamos dizer assim, 2 faixas, nós temos dos 40% mais pobres, que é o menor salário, 50% estão na informalidade e 20% estão desempregados. Agora vamos para outra ponta, dos mais ricos. Dentro dos 20% mais ricos, 16,3% estão na informalidade e 3,1% estão desempregados. E 80% estão empregados e protegidos pela CLT. Resumo, a CLT protege os trabalhadores ricos e exclui os trabalhadores pobres. Então, é uma pesquisa que mostra exatamente rebate esse argumento comum de que a reforma retira direitos. Um outro aspecto econômico que a gente deve observar é a questão de que entre 60% e 70% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. São empresas que têm até, no máximo, 15 empregados. Nós temos mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. 99% dos negócios passam pela micro e pequena empresa. Então, são empresas que normalmente alguém que foi desempregado resolveu montar o seu próprio negócio. E aí, conta com a colaboração de 2, de 3 pessoas e vai tocando. É o empresário que está à frente e trabalhando lado a lado com o trabalhador. Aqui tem um estudo, aqui na região norte, por exemplo, nós temos 3,5% das empresas, das microempresas no Brasil,
E aí, elas geram quase 15 milhões de empregos, sendo que o estudo mostra, esse estudo foi feito pelo DIEESE, de que cada R$100 de salário, R$40 são pagos pelas microempresas. Então, o papel delas na economia é muito importante. E esse estudo do IPEA que acaba por ratificar isso, de que 60% a 70% das empresas brasileiras têm até 15 empregados. Essa questão da reforma envolveu muito debate até partidário, né? Partidário, uma coloração ideológica, partidária, dizendo que a reforma, pelo fato de ser feita por um governo, não seria boa, pelo governo Temer. E isso gerou um debate ideológico de chegar ao ponto de, numa dessas audiências públicas, eu ter um contato com pessoas da plateia que diziam, olha, essa reforma não presta para nada, né? Eu disse assim, nem aquele artigo que desobrigou a mulher a pedir autorização do marido para, até a professora Fabíola mencionou aqui, nesse artigo que agora foi revogado no presta, tem isso na reforma. Ele foi revogado num artigo que já estava realmente obsoleto havia sido revogado tacitamente, mas como há uma insegurança jurídica no país, esse artigo poderia até ser ressuscitado, como foi essa questão dos 15 minutos da hora extra. E também há um aspecto importante que eu acho, que é restaurar, e isso eu vejo é um dos aspectos dessa reforma, restaurar a dignidade também de quem cria emprego, né? Não só do trabalhador, que evidentemente deve ser mantida, e é norma estruturante da nossa Carta Magna, mas também de quem está na outra ponta, porque não é juiz do trabalho, não é advogado, não é professor. Quem cria emprego é o empresário, é o empreendedor. Então, havia uma necessidade de resgatar também este aspecto, de que o empregador também ele precisa ser tratado com uma certa dignidade, pelo menos no tocante à relação de trabalho. Eu acho que isso vai ser restaurado a partir de agora. Eu, por exemplo, trouxe aqui um jornal, o Jornal Diário do Pará. Olha aqui, eu vou pedir aqui para a doutora Albina ler para mim esse trecho bem aqui. Isso aqui é o seguinte, é um bar que quer ser, é um empreendedor que quer criar um barzinho, tá? Aí olha o que diz aqui. Segue um resumo do que é desembolsado pelo proprietário do estabelecimento para apenas abrir as portas. Vistoria do DPA, R$ 225 uma vez por ano. Alvará DPA, R$ 505,26 uma vez por ano. Taxa de licença sonora, R$ 505,26 todo mês. R$ 6.063,12 por ano. Vistoria dos bombeiros, R$ 289 uma vez por ano. Taxa de porte poluidor da SEMA, R$ 1.219,94 por ano. Taxa de vistoria de vigilância sanitária, R$ 348 uma vez por ano. TLPL, R$ 641 por ano. Certidão simplificada da JUSEPA, R$ 49. Controle de pragas, R$ 300 a cada 3 meses. Manutenção de extintores, R$ 250 por ano. E por aí vai. Ainda tem a conta de energia, que varia de acordo com o consumo mensal. Imposto de renda, ISS e licenças trabalhistas, por exemplo. Obrigado, doutora. Então, isso é para se verificar o nível de hostilidade que o Estado brasileiro trata um empreendimento desse pequeno. A pessoa quer abrir a porta de um estabelecimento e tem que pagar uma série de licenças e alvarás para poder funcionar. Há uma miríade criativa de licenças que o ordenamento brasileiro cria, que dificulta o empreendimento.
né? E esse grau assim de hostilidade, que não é só com o empresário, não, com o cidadão também, né? Você verifica em todos os órgãos esse desafio que é tratar na questão do órgão público, de como isso pode ser enfrentado, né? É sempre, ainda mais é sempre tumultuado. Até faço uma pergunta: qual a sensação quando se vai no órgão público resolver alguma coisa? É sempre de que você vai ser mal atendido, de que vai ter aquela placa lá, você não pode desacatar o funcionário, o funcionário público é crime. Por quê? Porque o cidadão ele já vai realmente irritado com a ineficiência do serviço público. O serviço público deveria colher da iniciativa privada essa ideia de eficiência, de produtividade em maior escala. Alguns princípios aqui da reforma trabalhista, eu vou passar. A liberdade com proteção, inclusão dos excluídos, autorresolução de impasses, racionalização do processo judicial, equilíbrio entre direitos e deveres. Vamos aqui ver até por causa do tempo aqui. Liberdade com proteção. Primeiro, já foi até mencionado aquele artigo da CLT, 15 direitos podem ser negociados, entre eles jornada, banco de horas, teletrabalho, feriado, produtividade, incentivo. 30 direitos são inegociáveis, são exatamente aqueles que estão no elenco lá do artigo 7º da Constituição Federal, de que não podem ser modificados. Redução de jornada e salário, com garantia de emprego. Os trabalhadores de alta renda, que são aqueles que recebem 2 ou mais tetos do INSS, eles estão sujeitos agora a uma negociação individual. Isso se justifica até porque exige desses trabalhadores que tenham um diploma de nível superior, né? Então, o valor salarial e o diploma de nível superior conjugado daria a eles um conhecimento mais responsável, vamos dizer assim, da sua própria realidade. Remuneração por produtividade, o acordo vai prevalecer sobre a convenção, e aí há realmente uma especificidade de que o acordo é aquele que é feito entre o sindicato e a empresa, para que se possa medir a questão da produção de acordo com o que a empresa pode oferecer. O acordo, então, ele fica setorial e com mais facilidade de negociação. O empregado decide o tempo na empresa. Aqueles tempos que não seriam de efetivo disponibilidade para o empregador. Por exemplo, tempo em troca de uniforme, o cafezinho, a aula de alfabetização, que algumas empresas, por exemplo, o sul do Pará davam, após o término da jornada, dava uma aula de alfabetização, depois vieram buscar isso como hora extra. O tempo do café, assim que chega na empresa também, são esses tempos que havia uma variação na jurisprudencial que ora concedia como tempo que integra a jornada, ora não concedia. Então, agora, isso ficou mais clarificado. A jornada de 12 por 36, que agora foi legalizada, que era uma jornada que ela existia na prática, era uma jornada que, para algumas atividades específicas, é até uma norma padrão, se usa muito nos serviços de enfermeiro, serviço de vigilância, né? E agora ela foi legalizada. Que me parece que é até uma jornada que, no fundo, é mais benéfica, porque acaba reduzindo a carga horária em decorrência da jornada normal de quem trabalha 8 horas diárias, 44 semanais. O horário de alimentação e descanso também agora é negociado. Os ajustes por acordo individual. As horas podem ser compensadas se até 6 meses, ou um banco de horas que pode ser compensado no mesmo mês. Isso facilita para
ou até tem também a possibilidade do banco de horas ser compensado até em 1 ano. Facilita porque você não perde muito o controle da sua jornada, do que foi feito durante esse período. Terceirização. Há um doutrinador que fala que essa distinção de atividade meio e atividade fim, ela não existe em outros países. Ele até cita que isso aqui é uma jabuticaba brasileira, porque a terceirização você terceiriza. Você entrega uma parte do seu processo produtivo para que alguém faça. Alguém que tenha know-how, que pode fazer melhor, e aí que esse produto final ele tenha uma melhor capacidade, uma melhor qualidade, né? Um dos colegas nossos que é juiz do trabalho já mencionou que ele até se autodenomina o pai da legislação, pai da reforma trabalhista, o Marlos Melec. Ele cita um exemplo, por exemplo, do celular. O celular ele é feito em 11 países diferentes. Um deles faz a configuração do vidro, outro faz o chip, outro faz o núcleo, e assim você monta só numa fábrica, num determinado local, e aí você tem todos os serviços são terceirizados para você ter um produto de melhor qualidade. Esses empregados nas empresas contratadas também têm a proteção. Parece que eu não vi isso na Espanha, que pode ter uma distinção salarial. Aqui não, nós mantemos o salário iguais, desde que negociados. E outra, uma proteção contra esse fenômeno chamado de pejotização, que é do empregado que ele frauda, constitui uma empresa para poder prestar esse serviço como se fosse uma empresa e não no caráter individual. Aqui agora uma quarentena de 18 meses que a reforma prevê. Inclusão dos excluídos, outros princípios. Primeiro, nova forma de contratação, e aqui entra a questão do trabalho intermitente, e também a questão do trabalho a tempo parcial, que pode ser utilizado por estudantes, por pessoas já da terceira idade, que possam dispor de meio período, e aí presta esse serviço. Evidentemente que o salário hora vai ser compatível com essa jornada, com a garantia, todas as garantias de hora extra, de férias, 13ª. O teletrabalho também passou a ser disciplinado, de uma forma que não havia antes na legislação. Nós pegamos o modelo, esse modelo da reforma foi um modelo que foi retirado do serviço público. Segundo o deputado relator da reforma, esse modelo foi retirado do próprio Ministério Público Federal, que adotava o teletrabalho, sendo que, por exemplo, no meu gabinete nós temos 3 pessoas que trabalham no teletrabalho. E eu não vejo reclamação. De vez em quando eu sondo, eu questiono, né, das vantagens e desvantagens do teletrabalho. Uma delas é a vantagem que a pessoa trabalha em casa e tem que ter uma disciplina, né, para poder organizar o seu tempo, do que é um tempo de trabalho e do que não é. E por isso é um trabalho que normalmente ele é remunerado pela produção, pela produtividade, porque ele fica longe dos olhos do empregador. E a desvantagem, uma delas que principalmente preocupa principalmente quem trabalha com esse segmento dos aspectos mentais da violência, é a questão da solidão, do isolamento, né? Por isso que as empresas que aqui tiverem que optarem pelo teletrabalho, é bom de vez em quando integrar, chamar esse trabalhador para participar de reuniões, ainda que seja teleconferência, fazer com que ele integre o meio dos demais empregados, para que eles tenham aquela noção também de pertencimento, né? de que ele faz parte de um grupo de pessoas, e evitando essa questão da solidão. A terceirização também foi ampliada, não exatamente pela reforma, mas pela uma outra lei, a Lei 13.429, salvo o melhor juízo, que integra o conjunto da reforma maior que foi feita no tocante à legislação. E o autônomo também, que agora há uma previsão legal que não tinha antes, né? Veio dizer o que a gente já sabia, né? De que o autônomo
não está sujeito à subordinação, é o grande elemento distintivo em comparação com o trabalhador subordinado, né? Mas, pelo menos para isso serviu de que agora há uma inclusão na legislação trabalhista brasileira da figura do autônomo. Autorresolução de impasses. Esse, segundo alguns doutrinadores, que não está sendo dado muito valor, é a questão da comissão de empregados. Essa comissão ela pode revolucionar o direito do trabalho brasileiro. Por quê? Porque ela vai permitir que os impasses possam ser resolvidos no âmbito da própria empresa. Porque antes, o que fazia as partes do contrato? Algum problema trabalhista? Vai procurar a Justiça do Trabalho. Agora não, tem que ter uma conversa, pelo menos, prévia, no ambiente da empresa. A sua implantação é obrigatória. Se houver entre 200 a 3 mil empregados, tem que ter três representantes, a partir de 200 empregados até 3 mil, 3 representantes. De 3.001 a 5.000, 5 representantes. E de 5.001 em diante, tem que ter no mínimo 7 representantes. Essa comissão ela serve para fazer interlocução com a empresa, não só para evitar o conflito, mas também, depois do conflito instalado, qual é a melhor forma de se resolver esse conflito. Melhora o entendimento e faz outras funções que não as sindicais, que essas, evidentemente, estão afetas ao sindicato. Outra possibilidade dessa autorresolução de impasse foi a criação da arbitragem trabalhista, que nós tínhamos uma legislação da arbitragem, mas que foi uma legislação que ela acabou que não emplacou no tocante ao direito do trabalho. Nós vimos aí a criação de vários tribunais arbitrais, mas as pessoas continuavam a procurar a Justiça do Trabalho para resolver seu conflito. Até por uma questão de confiança, por uma questão de especialidade, talvez, da Justiça. Agora, há essa possibilidade de uma cláusula compromissória dentro do próprio contrato e também limita a questão da alta renda. Se for 2 vezes o teto do INSS, esse empregado ele pode resolver o seu conflito através da arbitragem. No tocante à racionalização dos processos judiciais, nós temos aqui alguns exemplos. Limites para honorários periciais, que agora são pagos pelas partes. Antes, havia ainda é a questão da sucumbência, mas mesmo os honorários de perito aqui, mesmo que a parte for detentora do benefício da justiça gratuita, ela pode vir a pagar os honorários de perito. Responsabilidade por dano processual na litigância de má-fé, que agora ficou mais patente, e com penalidades até responsabilizando testemunhas que venham a faltar com a verdade no curso do processo. Até porque a testemunha, principalmente no processo trabalhista, a gente sabe, ela é uma das provas mais utilizadas, ao lado ali da prova documental. Então, a testemunha que mente agora está sujeita a pagar multa. Um equilíbrio de direitos e deveres. Esse tempo de deslocamento já não integra mais a jornada de trabalho. O dano extrapatrimonial, que é o dano moral, ele passa a ter uma responsabilidade bilateral das partes, no tocante a isso. Há regras mais claras para a questão da justiça gratuita, porque a justiça gratuita, hoje, no processo trabalhista, ela é dada por uma simples declaração, sem que se verifique a questão do ganho, de quanto a parte ganha para poder saber se é detentora ou não da justiça gratuita. Agora você pode ter uma pesquisa sobre esse aspecto. E regras claras sobre a sucumbência recíproca das partes. No tocante à negociação, a reforma também validou uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que as negociações elas têm um prazo de vigência. São 2 anos. Acabou aquele prazo, não tem mais o fenômeno da ultratividade. Ela não fica valendo para além do seu tempo que foi previamente
determinado. Outra coisa também que ficou bem claro, o que é que integra e o que não integra o salário do empregado. Porque os debates em torno do que é ou não é parcela remuneratória, ele gerou, inclusive, várias súmulas do TST. Nós temos uma... E nisso nós somos assim, muito profícuos, né, em súmulas, porque se a nossa CLT tem 922 artigos, nós temos mais de 1.000 súmulas e OJs. Né? Eu ainda não fiz esse comparativo, mas só o TST, me parece que ou está igual, ou está ali por perto do Supremo Tribunal Federal, que regula todo o direito brasileiro, né, em todas as esferas. Então, para se ver como nós temos um trabalho profícuo de editar a súmula. Não integra o salário, ajuda de custo, refeição diária, prêmio. E os prêmios também, eles agora, se eles forem um desempenho acima da média, o empregador ele pode fazer essa modulação, né, para especificando que isso também passa a não integrar o salário, que estimula o quê? Estimula a mais postos de trabalho e também estimula o emprego. Há regras para trabalho de igual valor, que foi mencionado aqui, no tocante às promoções por mérito e por antiguidade, e no tocante à equiparação de salário. Regra para gestante de ambiente salubre, que eu acho que aqui talvez seja um ponto que possa vir a ser alterado nessa medida provisória que tanto estão comentando que vai ser editada. Eu já vi pelo menos uns quatro modelos de medida provisória, mas todos são fakes, né? Ainda não há nada oficial no tocante a esse tema. As férias em até 3 períodos. Há também aqui, ainda nesse tocante a equilíbrio de direitos e deveres, uma simplificação da dispensa. Não há mais necessidade da presença do sindicato na questão da homologação da dispensa. Isso vai ficar só entre empregado e empregador. A questão da questão anual liberatória, com a anuência aqui do sindicato, a empresa pode, ao final de cada ano, fazer uma quitação de um ano corrido, ou um ano civil, ou um ano corrido, fazer uma quitação dos haveres daquele empregado, saber se foi tudo quitado regiamente, e aí pagar alguma diferença. As dispensas também foram desburocratizadas. A dispensa coletiva não exige mais que preceda numa negociação, ela pode se dar sem a necessidade de intervenção sindical. E o reconhecimento aqui dos planos de programa de demissão voluntário, que foi essa questão, chegou até o Supremo Tribunal Federal, por conta saber se o empregado que assina um programa de demissão voluntário, evidentemente recebendo algumas verbas a mais, ele pode abrir mão de outras que ele teria direito a receber. Então, essa questão foi até o Supremo, e o Supremo validou a questão dos programas de demissão voluntária. Contribuição sindical voluntária, agora não é mais obrigatória, também pode ser um tema que volte nessa provável medida provisória. Eliminação dos 15 minutos de horas extras, troca do dia de feriado, por uma outra fonte do direito, que é exatamente a negociação ou acordo coletivo, rescisão de comum acordo. Aqui é a figura do distrato, que não existia na legislação, né? Você tinha que contornar um acordo bilateral que as partes queriam fazer para rescindir o contrato, não podia ser feito porque não havia essa previsão legal. Então, agora há. Penhora online. Isso aqui vai dificultar um pouco a execução, a gente sabe, mas ela vai ser só em último caso, depois de esgotado os outros meios. E o que esperar dessa reforma? Eu acho que, primeiro, aqui a gente vai ter uma questão processual.
que é exatamente de um convite, vamos dizer assim, que o legislador fez agora para que os litígios sejam mais responsáveis, né? Que não se ajuize uma demanda como uma mera aventura, né? Eu vou lá, eu não vou perder nada, então vou arriscar. Ainda mais quando o empregador, ele era de outro estado, tem uma dificuldade de deslocamento. Então, agora me parece que isso vai moralizar um pouco mais a Justiça do Trabalho. No tocante delas mesmo se mostrar como uma justiça que vai saber, verificando esse quadro de situação, se o empregado pode ser punido ou não por essas aventuras jurídicas. Redução de gastos com conflitos, o custo do Brasil é muito grande, foi aprovado agora o orçamento para 2018, acho que é 50 bilhões de reais quase, só para o sistema de justiça federal. Não estou tratando aqui das justiças estaduais. Então, é um valor, parece que todo o judiciário brasileiro chega a perto de 100 bilhões de reais. Então, é um valor muito alto, é um custo que se procura, pelo menos, reduzir. A médio prazo, utilização de novos contratos, são esses que eu falei, do contrato intermitente, ou a tempo parcial, uma melhoria da produtividade, que se espera, porque ela vai ser agora estimulada, e não vai ter mais a ideia de que isso possa vir a ingressar como parcela remuneratória, que gerava vamos dizer assim, um medo do empregador, que isso pudesse repercutir em outras parcelas, um estímulo ao investimento e a redução desse medo de empregar, né? O empregador, ele fazia uma análise de que com a legislação que nós tínhamos, sempre, porque até o passado às vezes assusta, né? Normas que já haviam sido negociadas de muito tempo, podem voltar de uma hora para outra, por uma decisão judicial, a renascer e aí criar um passivo para a empresa. A longo prazo, uma questão da mudança cultural. E até porque há uma... Se dizem que não há a possibilidade dessa reforma dar certo se não houver uma mudança cultural dos próprios operadores de direito, né? Juízes, advogados, do próprio empresariado, do próprio trabalhador, dos sindicatos na questão da orientação. Então, a ideia aqui é trazer um substrato para que essa norma ela possa ser mais eficaz até para o trabalho no futuro. Lições a serem feitas. Aqui, o professor Pastor ele diz o seguinte, que essa lei ela precisa pegar, ou seja, ela precisa, no Brasil a gente tem essa coisa, a lei precisa dar certo, né, para que funcione. Os empresários, mas para isso tem algumas tarefas, né, para os empresários. Os empresários precisam difundir com precisão o que consta na nova lei, né. Final de tarde de uma sexta-feira, chama, por exemplo, aqui o grupo líder, chama a doutora Adriana, chama a doutora Albina, reúne aqui com os empregados, esclarece, né, os pontos, vê o que tem dúvida, vê como vai ficar, o que pode ser negociado, o que não pode, esclarecer para não ficar aquela situação do disse-me-disse, né? Então, clarificar as normas e gerar o conforto, isso vai gerar conforto para os trabalhadores, do que eles têm direito, do que a norma agora clareou, de que não vai repercutir algumas parcelas em outras, né? O que pode e o que não pode. A questão do respeito. Como essa é uma lei que ela mudou um pouco, ela trouxe mais um equilíbrio de forças, né? Que a gente diz assim, um respeito sem revanchismo, né? Que o empresariado realmente possa adotar isso como uma regra e passe a trabalhar realmente dialogando com o seu corpo de trabalhadores. Os dirigentes sindicais também têm que mudar a sua percepção. Os sindicatos agora, com essa retirada da contribuição sindical, que era obrigatória, eu até conversando com alguns filiados de sindicatos, eu digo, olha, vocês têm que fortalecer a entidade sindical,
porque ela adquiriu uma força tremenda, né, no tocante às convenções e acordos coletivos. E aí se estão tirando a questão da contribuição sindical obrigatória, vamos estimular até colocar realmente essa contribuição nas normas coletivas e que o empregado também passe agora a pagar a mensalidade sindical, estimulando que o sindicato realmente possa brigar pelos direitos dele. E os dirigentes também têm que ter essa percepção de que podem ajudar seus filiados, orientando e preparando, a preparação de profissionais exatamente o que esse encontro está propiciando, né? De que o valor desse encontro que nós estamos tendo aqui é de que estamos dando divulgação da reforma, preparando alguns profissionais, capacitando, e aqui entra uma fábula, que é o seguinte, doutor Albina, que havia um canoeiro que ele fazia a travessia de um rio de uma margem para outra, um rio muito atribulado, talvez como a nossa Baía aqui do Guajará, em época, nos meses de setembro, né, nos meses que ele está muito agitado. Então, ele fazia essa travessia e no barco, na canoa dele, iam um juiz e um professor. E lá pelas tantas o juiz pergunta para o canoeiro, canoeiro, você conhece de leis? Você sabe alguma coisa das leis? Ele diz, não sei. Ele diz, pois é, então você perdeu a metade da sua vida. Aí a professora pergunta, e você é alfabetizado? Sabe ler, sabe escrever? Ele disse assim, não, doutor, eu não sei nem ler nem escrever. Aí a professora diz assim, então você perdeu a metade da vida. E aí prossegue a viagem, e naquele tumulto todo, a canoa vem a virar. E o rio, que é muito violento com as águas. E aí ele pergunta, vocês sabem nadar? Ele diz, não sabemos nadar, então vocês perderam a vida toda. Isso é para dizer que tem que haver um diálogo de saberes, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre em constante aprendizado, e eu acho que a marca desse evento aqui é exatamente propiciar mais um pouco desse aprendizado, e é por isso que eu agradeço mais uma vez a organização. Obrigado a todos. Obrigado.